1982, a Oxford University Press lançou a primeira edição do best-seller World Christian Encyclopedia. Em 2001, uma segunda edição foi publicada, composta por 2 volumes. Algo importante chamou minha atenção na segunda edição. O cristianismo mundial consiste em 6 grandes blocos eclesiásticos culturais, divididos em 300 grandes tradições eclesiásticas, compostas por mais de 33 mil denominações, distintas em 238 países, sendo elas mesmas compostas por mais de 3.400.000 centros de culto, igrejas ou congregações. Sim, você ouviu bem, 33 mil denominações cristãs. Esse número é baseado na publicação de 2001. Aguardo ansiosamente pela 3ª edição da enciclopédia, que deve ser lançada em janeiro de 2020, para ver quantas denominações cristãs existem por aí. Enquanto isso, podemos ter uma ideia com base no estudo feito pelo Centro de Estudo do Cristianismo Global do Seminário Teológico Gordon Conwell, relatando que atualmente existem aproximadamente 41 mil organizações e denominações cristãs no mundo. 41 mil! Isso é muito! E com a quantidade de debates e divisões sobre teologia e ortodoxia desde então, esse número é sem dúvida nenhuma muito maior. 41 mil denominações e organizações cristãs? Essa é a ideia de Deus para a sua igreja, para a sua eclesia? Nós temos as seguintes palavras de Jesus: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só. Só lembrando que você que deve ler quando está em vermelho. Vamos tentar mais uma vez. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só. Isso mesmo, rebanho e um só pastor. A grande proliferação de denominações cristãs criou um movimento de pessoas que não querem se conectar a nenhuma denominação, ou como muitos dizem, não fazer parte ou pertencer a nenhuma igreja. A realidade é que muitas pessoas hoje entendem igreja como uma denominação, como uma instituição. Bem, deixe-me perguntar, o que é uma denominação? Qual é a primeira palavra, pensamento que vem à mente quando você ouve ou pensa sobre a palavra denominação? Tire um minuto para pensar e compartilhar sua resposta com as pessoas ao seu redor. O dicionário Merriam-Webster oferece 4 definições possíveis para a palavra denominação. A definição relacionada à nossa discussão é a 4ª. Uma organização religiosa cujas congregações estão unidas por sua adesão a crenças e práticas. Então deixe-me perguntar, a Igreja de Cristo é uma denominação? Denominação é o que Deus tinha em mente quando planejou a igreja? Um nome, um conjunto de crenças, uma estrutura organizacional, um padrão de práticas e comportamentos? Hoje, em nossa 4ª mensagem da série Breakthrough, a crença popular que deve entrar em colapso é a crença de que a igreja é apenas uma denominação.
Eu acredito que a Igreja de Deus é muito mais que uma denominação. É um movimento dinâmico e orgânico do Espírito Santo. Antes da sua ascensão, quando Jesus estava dando suas instruções finais aos seus seguidores, ele disse o seguinte: deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus pediu que eles esperassem pelo Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo. Através da orientação e capacitação do Espírito Santo, esse grupo de crentes cresceria, alcançando todos os cantos de Jerusalém. O movimento se multiplicaria, atingindo a Judéia. Então o movimento do Espírito Santo se espalharia, terminando em Samaria. Mas sem parar por aí, o movimento chegaria ao mundo inteiro. A Igreja de Deus é um movimento dinâmico e orgânico do Espírito Santo. Como o Espírito Santo se manifestou na igreja primitiva? Qual é o papel do Espírito Santo nesse movimento de crentes? Dedique algum tempo para ler alguns versos da Bíblia e discutir a ação do Espírito Santo na Igreja de Deus.
Uma igreja sem o Espírito Santo não é uma igreja. A igreja, a eclesia de Deus, é um resultado, um produto, uma consequência da manifestação do poder do Espírito Santo. O perigo da igreja em todas as épocas é deixar de ser um movimento do Espírito Santo e tornar-se um ministério que presta serviço às pessoas. Ou pior ainda, simplesmente um lugar em que as pessoas vão para frequentar. E chega ao ponto que é o que resta, é um monumento ou uma instituição. A igreja sem a dinâmica do movimento é como uma pessoa em um aparelho de suporte de vida. O pastor Timothy Keller, em seu livro Igreja Centrada, argumenta que as organizações humanas existem ao longo de um espectro. De um lado temos instituições e do outro temos movimentos. Uma instituição é altamente estruturada, difícil de mudar, vem de cima para baixo e é unida por regras. O movimento é fluido, é dinâmico, vem de baixo para cima e é unido por uma visão comum. Sendo um movimento do Espírito Santo, não podemos ser ingênuos, pensando que podemos operar sem algumas estruturas institucionais. A Bíblia requer um certo número de estruturas institucionais para a igreja. Entretanto, não somos instituição, mas um movimento dinâmico guiado pelo Espírito Santo, com estrutura institucional em prol da missão. Estrutura, praxes e instituições têm papéis vitais a desempenhar na organização da igreja, mas não são a missão da igreja. Quando a igreja se torna centralizada na preservação da instituição, desviada por argumentos sobre praxe e estrutura, em vez de focar em dar as boas novas da salvação, entendemos que perdemos o objetivo original da organização. A igreja não existe por si mesma como instituição, mas pelo bem de seu povo e sua missão. Como igreja, nós nos enxergamos mais do que uma denominação ou instituição. Nós nos vemos como um movimento. Nós nos chamamos do movimento adventista do sétimo dia. Nós não podemos perder isso. Nós somos um movimento do Espírito Santo, encarregados de apresentar o Evangelho eterno, apresentando a mensagem dos 3 anjos a este mundo, proclamando as boas novas da breve volta de Cristo Jesus. O que Jesus diz sobre a sua igreja não se refere a uma denominação, mas sim a um movimento. Vou edificar minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. Seja a igreja amando e servindo.